ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Não se esqueça de fazer o seu dízimo ou a sua oferta na conta da igreja. Igreja Presbiteriana do Povo Celestial, Banco Bradesco, código do banco 237, agência 0198,
conta corrente 180.897-4, CNPJ 48.057.343/0001-19. Bom dia, amados. Tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre vocês, sobre os seus familiares, sobre o seu lar. Hoje gostaria de compartilhar a palavra em Hebreus, capítulo 11. Hebreus foi o livro que nós lemos durante essa semana. Embora o autor seja desconhecido, não temos certeza do autor. Tem alguns que dizem que poderia ser Paulo, mas não há como comprovar isso. Mas o interessante é que Hebreus foi escrito para os cristãos que estavam em dificuldade. Por um lado, os cristãos eles eram chamados de ateus. Sim, os cristãos eram chamados de ateus, porque eles não acreditavam nos deuses romanos e nem nos deuses gregos. E por outro lado, os judeus, muitos judeus não conseguiam acreditar que Jesus era o Messias de fato, então havia perseguição de todos os lados, inclusive chega a mencionar até apóstatas da fé, aqui em Hebreus, mas o fato é que Hebreus ele aponta para Cristo, para o Filho de Deus, para focarmos nosso olhar a Jesus. É Ele que nos dá força, é Ele que é o nosso sumo sacerdote, é Ele que nos salva, é Ele que nos dá fé, e depois fala sobre fé, né? Sobre ter a confiança em Deus e em Jesus Cristo. E hoje eu gostaria de falar sobre Hebreus 11, que particularmente super enfatiza a questão da fé. Aqui no início do livro de Hebreus nós temos a definição de fé, que é muito citado por muitos cristãos, mas eu gostaria de começar a falar sobre o que não é fé. Fé é uma palavra que a gente usa bastante, né? Em todas as religiões, principalmente no Brasil, né? A gente usa muito essa palavra fé, mas será que a palavra fé que a gente utiliza realmente é bíblica? Será que essa fé que a gente diz ter é realmente algo fundado? Gostaria de dar 4 definições de que não é fé, do que não é fé. Fé não é qualquer forma de espiritualidade. Por exemplo, quando a gente diz, aquela pessoa é uma pessoa de fé, né? É uma coisa meio etérea, vazia, né? Isso não é fé. Fé também não é algum tipo de pensamento positivo. Eu tenho fé que algo bom vai acontecer, né? E a gente fala muito isso sobre algum tipo de riqueza ou saúde, fala, não, eu tenho fé que a pessoa vai melhorar. Mas fé é baseada em quê? É um pensamento positivo de que tudo vai dar certo, mas baseado em quê? Muitas vezes a gente até ignora coisas factuais, né? Não é uma torcida, né? Fé não é uma torcida, eu estou torcendo para que tudo dê certo, eu tenho fé, né? Mas é baseado em nada. Fé não é um salto no escuro, não é alguma coisa que é contrária aos fatos conhecidos. A fé, olha só que interessante, a fé não ignora completamente a razão. Muitas vezes a gente pensa que tem um embate entre fé e razão, né? Religião e ciência. As duas coisas não podem coexistir, mas não é bem assim. Fé não é um salto no escuro, mas a fé, nós temos fé em algo, nós temos fé em alguém. Fé não é meramente uma sensação emocional. Eu sinto, então eu tenho fé. Não é uma coisa simplesmente algo do campo das emoções. Não, pelo contrário, fé é uma convicção. Agora vamos ver o que é fé, biblicamente falando. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, assim o que se vê originou-se daquilo que não se vê. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. A fé
ela mostra uma realidade maior. Ela não ignora essa realidade física, palpável e que nós podemos ver aos nossos olhos nus, mas ela mostra uma realidade maior, uma realidade do mundo espiritual, uma realidade a qual Deus está reinando. Ou seja, através da fé nós podemos ver as coisas de forma mais precisa na realidade. Nós conseguimos enxergar não só o mundo visível, mas toda a promessa de Deus. Nós podemos enxergar a revelação do caráter de Deus e de sua bondade. E ela também nos dá convicção de coisas que não vemos, ou seja, a certeza ativa das promessas de Deus, de que Deus vai cumprir todas as promessas que Ele fez, como Ele tem cumprido, como Ele tem demonstrado através do seu caráter, através da sua bondade, através do que nós aprendemos sobre a sua vontade. Isso é fé. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Nós podemos ver no capítulo 11 inteiro, não vai dar tempo de ver cada exemplo citado, mas a gente vê pelo capítulo 11 inteiro o autor falando de pessoas que viveram pela fé, né? Pessoas dos tempos passados que viveram pela fé. E, inclusive, até tem tipo uma fórmula, não uma fórmula, mas tem uma estrutura textual que fala pela fé, né? Cita muito pela fé. Aí fala pela fé o nome da pessoa, Enoque, Noé, Abel, Abraão, assim por diante. Pela fé, tal pessoa demonstrou sua fé, né? Fala do evento, da ação da pessoa e fala do resultado do que aconteceu. Então ele mostra pessoas que viveram pela fé. No versículo 3 diz assim: pela fé entendemos. Olha só, a fé ela não contradiz a razão, mas a fé ela vai além da nossa razão humana. A nossa razão humana ela é muito limitada. Imagina se nós estivéssemos nessa pandemia há 20, 30 anos atrás. Será que se você falasse que no futuro eu vou conseguir falar com outra pessoa vendo em tempo real, conversando com a pessoa em tempo real, com uma outra pessoa que está lá em Taiwan, que está lá na Coreia, que está lá na Europa, em tempo real, será que a pessoa conseguiria imaginar isso? Seria muito difícil, não é? A nossa razão é muito limitada. A nossa razão humana, por mais maravilhosa que ela seja, por mais que Deus nos tenha dotado de grande ciência, ela é limitada. Mas a fé, ela não necessariamente contradiz a razão. Ela contradiz quando tem que quebrar os nossos paradigmas. Aí sim, quando a gente tem que rever as nossas referências, quando a gente precisa ter um momento disruptivo do que nós conseguimos enxergar, do que nós conseguimos pensar. Mas a fé, ela vai além da razão. A partir da fé nós conseguimos entender as coisas. Tem coisas que a gente não compreende, como nós vemos aqui, pessoas que confiaram em Deus, apesar de não entender completamente, apesar de não conseguirem enxergar o todo da situação, o como Deus ia realizar a promessa que Ele tinha feito para essas pessoas. Mas pela fé nós temos entendimento que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, pela fé. Nós podemos ter a revelação, nós recebemos a revelação de que Deus criou todas as coisas, de que toda essa criação foi obra-prima de Deus, que foi obra de Deus, que foi criado a existência pelo poder da sua palavra. E também, assim o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Tudo que nós vemos agora, tudo que nós enxergamos e apalpamos, foi feito daquilo que não se vê, da palavra de Deus. Toda a criação, todo mundo visível veio desse mundo invisível, desse mundo espiritual, da existência do nosso Deus. Muito bem, aí a partir do versículo 4, o autor ele cita vários exemplos de fé. Eu gostaria de citar alguns só, até mesmo porque nesse domingo nós comemoramos o Dia das Mães, e na realidade essa data é uma data comercial, né? Foram os comerciantes que criaram essa data para vender mais, né?
E, inclusive, acho que até o ano passado, se não me engano, foi a segunda data a qual teve maior número de vendas, né? Maior número de lucro, se não me engano, tirando o Natal. Se eu não me engano, ou era o primeiro ou o segundo, mas, enfim, independente de qual tenha sido a origem, independente de ter esse fundo, né, capitalista, mas é um momento que nós podemos parar para lembrar, né, das nossas mães, do sacrifício que elas fizeram por nós, de como elas se sacrificam por nós e do amor, muitas vezes incondicional, que elas demonstram para conosco. Então eu gostaria de citar o versículo 11, que diz assim: pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu, incontável como a areia da praia. Na realidade, aqui não está explícito que, quando diz pela fé, se refere ao sujeito a Sara ou a Abrão, né? Pelo contexto, porque desde o versículo 8 ele fala de Abrão, e depois desse trecho também continua falando de Abrão no versículo 17. Né? Mas, enfim, independente de esse versículo 11 especificamente se referir diretamente a Abrão ou a Sara, o fato é que qual foi a ação de fé? Ela era estéril e Abrão idoso, mas eles tiveram um filho, eles puderam ter um filho. Você sabe muito bem que para ter um filho não dá para fazer sozinho, né? Precisa de um casal. Então, de qualquer modo, pela fé eles agiram. Pela fé eles tiveram um filho. E era o filho da promessa. O filho que Deus, ou o filho pela qual Deus havia de cumprir a promessa que ele fizera a Abrão em Gênesis 12. E ele repetiu algumas vezes em Gênesis de que ele daria uma descendência numerosa, de que seria uma nação abençoadora, que através da família dele, dessa nação, abençoaria todas as nações da terra. Isso aconteceu através de uma coisa extremamente improvável, porque Sara era estéril e Abrão já é idoso. Mas pela fé eles agiram. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu, incontável como a areia da praia. O interessante é que todos eles morreram na fé. Embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, aqui quando diz todos eles, não fala só sobre Abrão e Sara, né? Fala sobre Abel, Enoque, Noé, todos que foram citados anteriormente. Mas eles morreram na fé e, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos deste mundo. Qual foi a ação de fé que eles fizeram? Eles tiveram uma família. Simples assim. Eles tiveram uma família. Mas Abrão, ele viu a multidão? Ele viu os descendentes numerosos? Não, ele não chegou a ver. Não deu tempo. Hoje, se nós fizermos um chamado para o mundo inteiro, falar, todos aqueles que se consideram descendentes de Abrão, apareçam, a gente vai ver pelo menos 2/3 da população mundial aparecendo, dizendo, eu sou descendente de Abrão. A gente vai ver os cristãos, os judeus, até mesmo os muçulmanos saindo, né? Aparecendo, dizendo, nós somos da descendência de Abrão. Isso é impressionante. Deus cumpriu a promessa, mas Abrão chegou a ver com seus próprios olhos essa promessa sendo cumprida? Não. Entretanto, ele viveu pela fé, ele agiu pela fé e ele teve esse filho da promessa, ele e Sara. Abrão sozinho não poderia ter isso, mas Sara juntamente tiveram esse filho da promessa. Entretanto, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Eles enxergaram pelos olhos da fé e assim, de bom grado, com o coração agradecido, eles aceitaram.
Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo, ou seja, eles não se apegaram às coisas desse mundo, mas eles tiveram uma uma expectativa da própria pátria. Né? Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram. Abrão e Sara poderiam ter voltado, mas buscavam uma pátria superior a um lar celestial. Eles buscavam uma pátria superior a um lar celestial, por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Olha só que tremendo, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, porque eles agiram em confiança, porque eles agiram pela fé em Deus. Eles tinham uma expectativa de uma pátria superior, né? de uma vida eterna. Sim, pela fé nós agimos, pela fé nós esperamos, pela fé nós confiamos em Deus. Mas um exemplo que eu gostaria de citar, o versículo 23, pela fé os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Quem era esse rei? Era o rei Faraó. Não sei se vocês lembram, mas o rei Faraó, com medo que o povo de Israel se fortalecesse lá no Egito, né, enquanto eles estavam subjugando os israelitas, escravizando eles, com medo de que esse povo se fortalecesse, ele ordenou que matassem todos os filhos homens abaixo de 2 anos. Só que os pais de Moisés esconderam Moisés. O pai e a mãe de Moisés esconderam Moisés. Mesmo tendo o perigo da morte, o perigo de serem pegos, e não só o filho ser morto, mas eles também serem mortos. Eles esconderam, não tiveram medo. Por quê? Pela fé em Deus. E posteriormente, Moisés, ele se tornou o líder através da qual Deus libertou todo o povo de Israel. Deu as leis e ainda transformou essa nação de escravos, nação que se tornou uma nação de escravos, para a nação celestial, para uma nação santa, para um povo celestial. Um povo através da qual Deus iria abençoar todas as outras nações, aquilo que ele tinha prometido a Abraão. Isso aconteceu como? Como que isso foi possível? Deus usou quem? Uma mãe, um pai. Quando o menino, ele já não podia esconder, não podia ser escondido o choro dele, o que a mãe de Moisés fez? Pegou ele e jogou no rio. Fez uma cesta, colocou no rio. A sua irmã mais velha, Miriam, ela acompanhou a cesta até que essa cesta chegasse à filha do rei Faraó. E Moisés, então, ele pôde ser criado, ele pôde ser educado de forma segura. Pela fé. É o que nós precisamos nesses dias. Fé. Confiança em Deus. Sabe, nem sempre quando agimos pela fé as coisas prosperam, nem sempre quando agimos pela fé temos um final, digamos assim, porque ainda não é o final, mas nem sempre nós temos um final feliz. Nós podemos ver a partir do versículo 32 a 35, o autor falando, puxa, tem tantos outros que eu poderia citar, falando que apagaram chamas, fecharam bocas de leões, apagaram chamas de fogo, escaparam de morrer pela espada, sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha, fizeram fugir exércitos inteiros, mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Então ele fala de vitória na fé, mas também fala, outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Versículo 36, alguns foram alvo de zombaria e açoites e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra.
Todos eles obtiveram aprovação. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé, porque confiavam em Deus. Não necessariamente porque realizaram boas obras, não por mérito deles, mas porque confiaram em Deus. Porque mesmo na dor, na angústia, na miséria, na provação, eles agiram em confiança no Deus vivo, no Deus eterno. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Aqui está falando de algo melhor preparado para nós. Está falando da redenção eterna, da ressurreição. Aí sim é o final feliz. E toda a dor que nós passamos, todo o sofrimento que nós passamos nesse mundo, atualmente, nessa era, não será comparado à glória que nós receberemos na eternidade. Está escrito em Romanos capítulo 8. Não se comparar. O quanto mais for difícil para você, o quanto mais você tiver que se abdicar por causa da sua fé, maior será a glória eterna. Teve uma época que eu trabalhei numa trading, né, de importação e exportação de aço, de minério e tal, e um dos diretores, eu não sei por que razão, mas ele queria que eu participasse numa reunião com um dos fornecedores de um material chamado nióbio, um material muito caro, né? E ele queria que eu fosse como se fosse um comprador coreano, ele queria que eu fosse falando coreano. Ou seja, ele queria que eu mentisse. Eu não via necessidade, porque realmente tinha interessados de empresas coreanas que queriam comprar e tinha um fornecedor, mas ele queria passar credibilidade. Então, para passar essa credibilidade, ele queria que eu mentisse. Eu fiquei numa saia justa, porque era o diretor comercial. Só que baixou a pressão, eu não sabia o que fazer, faz vários anos atrás. E eu parei, sentei na minha mesa e falei, Deus, o que eu faço? Só que eu estava muito desconfortável com essa situação. Então, eu pensei, cara, acho que eu vou ser demitido, mas eu fui lá, falei com o diretor, falei, desculpa, mas eu não consigo fazer isso. Eu não consigo, desculpa, acho que eu não vou, eu sou ruim para mentir, eu não vou conseguir fazer isso, né? Aí eu estava preparado para tomar uma bronca, né? Mas ele falou, não, ok, tudo bem, não precisa ir. E para mim foi assim um alívio. Mas no momento, até chegar a falar com ele, estava pensando, poxa, como é que eu vou ir lá, falar, mentir e como é que eu vou ficar diante de Deus? É uma coisa assim que é vergonhoso, né? Então, pela fé, eu fui lá e falei, mesmo esperando ser demitido ou sofrer algum tipo de retaliação. Mas ele, graças a Deus, né, tudo aconteceu assim de forma tranquila. Mas tem casos de pessoas que acabam perdendo o emprego ou sofrem grandes prejuízos porque estão agindo pela fé. Mas sabe, se você está fazendo realmente em coração temente a Deus, então Deus vai honrar a sua vida. Se as nossas mães, né? Se as mães estão criando os filhos, né? Com os joelhos em oração, por mais que seja difícil, Deus vai honrar a sua oração. Por mais que os filhos muitas vezes não correspondam, né? Talvez durante essa quarentena, o que você lembre, o que as mães lembrem, será, puxa, como foi difícil cuidar dos filhos, fazer home office, as crianças bagunçando, né? Eu vi um post de uma mãe falando que
limpar a casa com filhos é como se eu estivesse escovando o dente comendo Oreo, né? Comendo bolacha. Assim, talvez você lembre como foram dias difíceis, foram dias que eu tinha incerteza do futuro, mas para as crianças vai ser um tempo que eles vão lembrar, puxa, teve um tempo na minha infância, na minha adolescência, que eu fiquei muito tempo com os meus pais, que eu pude curtir os meus pais e que eles tinham tempo para mim. E sabe, essas mães, né, que eu citei, a Sara e a mãe de Moisés, elas, pela fé, elas tiveram filhos. Pela fé, elas criaram seus filhos no caminho do Senhor. Isso é muito precioso. Isso é muito precioso. O homem, ele pode ser dito que ele é o mais forte, que ele é o cabeça da família, mas o homem, ele veio da mulher. Todos nós originamos de uma mulher, sabe? E o valor delas é imensurável. É muito interessante que numa família de casamento entre judeus e não judeus, se o pai ele é judeu e a mãe não é judia, os filhos não são considerados judeus. Mas se a mãe é judia e o pai não é judeu, os filhos são considerados judeus. É assim que eles valorizam o papel da mãe, o papel do pilar da casa, do lar, da mulher virtuosa. Sim, o homem, ele é o sacerdote da casa, ele tem que fazer o papel de sacerdote, mas como nós vemos em Provérbios 31, a mulher virtuosa, ela é o pilar da casa. E sem a mulher, tanto o homem quanto os filhos, eles sofrem, né? Por isso, nós precisamos homenagear as nossas mães também, né? E nós precisamos, acima de tudo, como família, como pessoas individuais, ter confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Ter a confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Quando for fazer decisão de família, faça pela fé. Ore primeiro. Não ora depois quando está difícil. Ora primeiro. Sabe, tem gente que pensa, pela fé eu não vou pegar vírus, então eu vou circular por aí, sem proteção, sem tomar cuidado de distância física. Mas é pelo contrário, pela fé, porque eu tenho fé que isso vai passar, então eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar as medidas de precaução, eu preciso me resguardar por causa da fé, pela fé. Gostaria de fazer uma oração agora. Depois nós teremos uma homenagem que os filhos fizeram, uma homenagem bem pequena que os filhos fizeram para as mães. E depois do vídeo, eu gostaria de ter um momento de orarmos pelas nossas mães, tá bom? Pode ser? Feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de todos os deuses. E o Senhor nos deu as Escrituras Sagradas, Senhor. E o Senhor nos revelou a Sua vontade, o Seu amor. E acima de tudo, o Senhor enviou o Seu próprio Filho, que é a vida, que é a verdade, a qual nós seguimos e nós cremos. Sim, nós temos fé no Senhor Jesus Cristo. Eu peço, Senhor, que nos dê mais fé, Senhor, que nos dê convicção, Senhor, que nós possamos esperar em Ti, Senhor, que nós possamos descansar em Ti, Senhor, que nós possamos agir em Si, agir em Ti, Senhor, que não seja apenas uma fé a qual nós sentimos ou nós temos só pensamentos intelectuais, mas que seja uma fé ativa, uma convicção das Suas promessas, Senhor, do Seu poder, e que nós possamos agir em Ti, esperar em Ti. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. As perguntas, tá? Estão prontos? Uhum. Qual comida predileta da mamãe? Ovo! Ovo!
Tudo com carne, eu gosto de tudo com carne. Qual a comida predileta da sua mãe? Picanha. Churrasco. Salgadinho. E você, Júlia, o que você acha? Salada. Comida predileta é salgadinho ou sashimi. Cheetos, Doritos, Ruffles e sashimi. O que ela sempre fala pra você? 你有病吗? Vem, acorda. Lucas vai fazer arroz. Lula livre! Cuidado. Cuidado. No momento, o que ela vai falar pra mim é: não precisa levar tudo tão a sério. Pra mim deve ser meio lá. 成绩不重要。 O que mami sempre fala pra vocês? Camisa água. Camisa água. I love you. O que ela queria ser quando era criança? Dona de casa. Dona de casa. Professora. Eu escutei a resposta, ela queria ser professora. 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 Professora de alguma coisa. Não sabemos. Mamãe. O que ela prefere? Cachorro quente ou hambúrguer? Acho que é hambúrguer. Acho que é hambúrguer. Acho que é hambúrguer. Cachorro quente ou hambúrguer? Hambúrguer. Cachorro quente ou hambúrguer? Hambúrguer. Hambúrguer. Ela gosta do hambúrguer vegano, é vegano? É vegano. É vegano. 汉堡。 Cachorro quente. Cachorro quente. Hambúrguer. Hambúrguer. Ela prefere sushi ou pizza? Sushi. Acho que sushi. 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 E pizza. 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 Sushi. Mamãe prefere massagem ou chá quente? Massagem. Chá quente. Massagem. Chá quente. Massagem. 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 Chá quente. Do que ela tem medo? Besouro? Porque já apareceu um besouro. Entendi. De qualquer coisa que voa. Monstro. Monstro. Falência. De rato. Rato. Qual a coisa mais importante pra ela? Então. Família. Família. Famílias. Deus, que ela é crente. Acho que é a família. O meu chocolate. Amar a Deus e amar o próximo. O que faz a mamãe feliz? Obedecer. Passar tempo com a minha família. Quando eu faço alguma coisa feliz. Vamos fazer coisa legal pra ela? Aí ela fica super feliz. Minha família. E comer. Acho que a mamãe é bem feliz, então. 家庭。 Televisão e comida. Dorama! Quando eu vejo que tá todo mundo bem. Oi, mami! Feliz Dia das Mães! Oi, mami, tudo bem? Feliz Dia das Mães. 妈妈，谢谢你，那么多年你保护我们，帮助我们，你辛苦了。今天是母亲节，我祝你母亲节快乐。 Fala assim, amo. Mamãe. De novo. Fala, amo. Mamãe. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, mamãe. Eu amo você. Obrigada por recolher meu cocô e me dar comida. 妈妈，母亲节快乐！大家都快乐。妈妈，母亲节快乐，我爱你。非常感谢妈妈的关怀和慈爱，祝妈妈母亲节快乐。母亲节快乐！爱你啊！ Oi, mamãe.
Oi, mamãe. Feliz? Feliz? Dia, mamãe. Isso, feliz dia das mamães. Te amo, papai. Mamãe, né? Tchau, tchau. Feliz Dia das Mães. Dia da Mãe. Uma feliz Dia das Mães. Fala em chinês. Feliz Dia das Mães. Mamãe te amo. Feliz Dia das Mães, a gente te ama, viu, mãe? Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. O que vocês querem falar pra mamãe? Te amo. E Jojo? Eu te amo. Feliz Dia das Mães. Obrigada por estar sempre comigo. Obrigada por literalmente tudo que você faz por mim. Eu sou muito grata por ter você como minha mãe e por Deus ter escolhido você para ser meu anjinho aqui. Feliz Dia das Mães. Tchau. Agora que nós vimos o vídeo, eu gostaria de ter um momento de nós orarmos pelas nossas mães. Se possível, se a sua mãe estiver perto, eu gostaria de pedir que você segurasse a mão da sua mãe, que toda a família possa orar pela sua mãe. Se ela está longe, pode ligar para ela e vamos agradecer, vamos pedir a Deus que abençoe as nossas mães, tá bom? Pode ser? Depois disso eu faço, então eu vou petrar a bênção apostólica. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós vemos na Bíblia mulheres de Deus que fizeram a diferença. Muitas vezes mulheres que nós nem sequer lembramos o nome, mas que elas foram fundamentais para a educação de grandes homens de Deus. Desde o ventre até o nascimento, até se tornarem adultos e homens, pessoas maduras, essas mulheres foram imprescindíveis na educação, na formação do caráter desses homens de Deus. Nós queremos lembrar das nossas mães, nesse tempo difícil. Nós confessamos que muitas vezes nós não temos honrado os nossos pais, a nossa mãe, mas queremos obedecer o teu mandamento de honrar os nossos pais, as nossas mães, que nós possamos compreender o amor que elas têm por nós, que nós possamos retribuir com gratidão as nossas mães, abençoa elas, dá saúde, dá energia, que elas possam ser a mulher virtuosa descrita em Provérbios, que elas realmente possam ser o pilar do nosso lar, que elas sejam mulheres de oração, que elas possam, Senhor, manifestar o amor de Cristo, elas possam manifestar o amor incondicional de Deus Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo amor, pelo sacrifício que elas demonstram a todos nós, e que a nossa família seja erguida como uma família de fé, como uma família que espera em Ti, como uma família que tem convicção de coisas que não vemos, que tem convicção da Sua promessa,
que têm entendimento da sua obra, do seu caráter, da sua vontade, Pai. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo seja sobre todas as nossas mães, seja sobre todos os membros da Igreja Povo Celestial, sobre seus familiares, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Obrigado por participarem. Permaneçam firmes até que possamos nos encontrar novamente, nos abraçar novamente, até que o Senhor nos revele e nos dê algo melhor preparado para nós, até a sua volta. Uma boa semana, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a vida de vocês. Amém.